Primeira Epístola de João, capítulo 5. Nós leremos os versículos 16 e 17. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Leremos o versículo 16 e o 17. Amém? Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos orar? Deus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos do Senhor, e pela oportunidade que temos também, ó Deus, de abrirmos o Teu santo livro. Nesse momento pedimos a direção do Senhor, que através do Seu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a Sua palavra, nos agradar dela e viver segundo a Sua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, nos colocamos na total dependência do Seu Espírito, o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou João, possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aprendido com João que o relacionamento interpessoal, ele é pautado no amor. João já havia nos ensinado que a nossa atitude de socorrer, de acudir as pessoas nas suas dificuldades físicas ou nas suas necessidades físicas, devia-se ao fato de que nós devemos amar os irmãos. E João tem nos ensinado isso, que o amor aos irmãos nos motiva a ajudar o irmão. E ele nos ensinou que amar o irmão não é somente um sentimento, mas é um movimento em relação à necessidade do irmão. João não vai somente nos ensinar que amar o irmão é acudir o irmão na sua necessidade física e material, mas ele vai nos ensinar que amar o irmão é também acudir ao irmão, ou mover-se em relação ao irmão na sua também necessidade espiritual. Nós temos visto, conforme temos visto, João tem escrito essa carta justamente por isso, para ensinar os irmãos da Ásia, das igrejas da Ásia, com relação à certeza da sua salvação. O próprio João está acudindo a uma necessidade espiritual dos irmãos, que era a necessidade que eles tinham de ter certeza acerca da sua salvação. E ele está se movendo em relação aos irmãos, ensinando, através dos testes que ele oferece, que é possível que alguém tenha certeza da sua salvação. Vocês se lembram que os testes que João coloca diante dos irmãos da igreja da Ásia, são os testes doutrinário, a certeza acerca de Cristo, o teste moral, ele diz que o crente não vive pecando ou não vive na prática do pecado, esse é o teste moral. Aquele que é cristão de verdade, ele vive em santidade, em obediência aos mandamentos de Deus. E o teste social, aquele que é cristão de verdade, ele ama o próximo. Então ele tem oferecido aos irmãos esses testes, estas provas, para que eles tenham certeza acerca da sua salvação, dando aos irmãos segurança na sua fé. Como também havia no tempo de João alguns propagadores de uma heresia que estava ameaçando a integridade da igreja. Ao mesmo tempo que João confirma a salvação e dá segurança aos irmãos acerca da sua salvação, ele também combate essa heresia que havia se levantado e estava minando a igreja, estava ameaçando a vida da igreja. Nós vimos na semana passada, os versículos anteriores, se os irmãos olharem aí, João nos deu duas certezas cristãs, duas gloriosas certezas cristãs. Ele diz no versículo 13, que nós podemos ter certeza da nossa salvação, e era por isso que ele estava escrevendo essa carta. Ele diz no versículo 13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E ele falou de uma outra certeza que nós temos, que é da oração respondida. Ele diz o seguinte, no versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E ele diz, olha, a oração que é feita
segundo a vontade de Deus, ela é respondida. E ele deu duas gloriosas certezas cristãs, a certeza da salvação, ou a certeza da vida eterna, e também a certeza de que as nossas orações, quando feitas segundo a vontade de Deus, elas serão respondidas. Assim João encerrou o texto da semana passada. E agora ele dá continuidade a esse tema, falando sobre a oração, mas agora ele não fala da oração no sentido abrangente, mas ele vai falar sobre a intercessão. Ele vai especificar agora a oração. E ele vai falar sobre, ele vai nos dar uma ilustração específica de como, quando nós oramos, Deus nos atende. Ele havia falado que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele atende. Ele vai dar uma ilustração disso, né? De Deus, quando Deus atende a nossa e responde a nossa oração. Como também ele vai dar uma limitação quanto a isso. Eu falei que a oração respondida é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. E ele vai mostrar que há uma modalidade, uma espécie de oração que ela não é respondida. E João então vai limitar, vai nos dar essa limitação. Agora não se trata de um caso de petição, como foi na semana passada, mas de intercessão. O que João está mostrando aqui é que a certeza da salvação leva o cristão a desfrutar dessa certeza, mas também conduz o cristão a não se preocupar consigo mesmo somente, mas leva o cristão também a preocupar-se com os outros. Isso é evidência de salvação. A salvação, ela tira de nós aquele egoísmo, aquela tendência de pensarmos somente em nós mesmos, e ela nos leva a sermos altruístas e pensarmos também nos outros. E é isso que João vai colocar diante de nós aqui nesse texto. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: o pecado para a morte. Nós vamos falar agora há pouco um pouco sobre isso. O que é esse pecado para a morte que João fala no versículo 16 aí da parte B? O bom da oração, da pregação expositiva, é que nós não podemos fugir de alguns textos, né? Alguns textos devem ser trabalhados quando nós pregamos de maneira expositiva. Esse é um texto que, se eu pudesse escolher, eu ia pular ele. Mas como eu estou pregando de maneira expositiva, eu terei que falar dele, né? Ele é um texto de difícil interpretação, de difícil explicação, mas não significa que nós não podemos fazê-lo, né? Vamos nos esforçar para isso. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos, primeiro, que João fala a respeito do pecado. Ele começa falando sobre a nossa atitude quando alguém peca. Ele diz o seguinte: se alguém, versículo 16, parte A, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecarem ou que não pecam para a morte. Como eu falei para os irmãos, ele vai ilustrar aquilo que ele falou semana passada, né? Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus responde. João havia concluído o trecho anterior falando sobre a eficácia da oração, e agora ele vai mostrar, né, ilustrando a eficácia desta oração. A primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é a realidade de que o pecado ainda existe na vida da igreja, ainda que a pessoa tenha se convertido, ainda que essa pessoa tenha nascido de novo, não significa que essa pessoa não peca mais. Nós temos a tendência de sermos muito rígidos com relação às pessoas, com relação ao pecado, como se a pessoa que se converteu devesse ser uma pessoa plenamente santa. E quando nós olhamos para os escritos apostólicos, para aquilo que a igreja fala acerca do cristão, a Bíblia nunca vai ensinar acerca de uma natureza plenamente perfeita nessa vida. O que a Bíblia fala a respeito do cristão é que o cristão, após a sua conversão, ou após nascer de novo, ele agora passa a lutar contra o pecado. Ele agora passa a viver numa vida de santificação. Isso não significa que ele não vai pecar mais. Isso seria contra até mesmo o próprio ensino de João. Se os irmãos olharem comigo, lá no capítulo 1, versículo 8, João vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado, abrem comigo aí, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra não está
em nós. Então a primeira coisa que João deixa muito claro na vida da igreja é que sim, o cristão é alguém que pode ser encontrado faltoso. Ele pode em algum momento cair, ele pode pecar. E por isso mesmo ele havia dito que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo, que advoga por nós diante de Deus e por causa dos nossos pecados. Então o primeiro ensinamento de João aqui é que na vida da igreja, todo mundo está sujeito ao erro, à falha, ao pecado. Ninguém é plenamente perfeito, ninguém é santo no sentido pleno da palavra. Todos nós estamos num processo de santificação, né? E pode acontecer de que alguém caia, de que alguém peque, de que alguém seja apanhado no pecado. E João coloca aqui qual que deve ser a atitude da igreja quando isso acontecer. Como nós devemos reagir à realidade de que um irmão está faltoso, de que um irmão está em pecado. João vai dizer que a nossa atitude deve ser de intercessão, de pedir diante de Deus, orar diante de Deus pela vida desse faltoso. A atitude deverá ser a de pedir a Deus em favor do irmão faltoso. Qual que é a atitude mais frequente na vida da igreja? Nós somos muito apressados para condenar as pessoas. Isso é a ausência do amor. Quando há a ausência do amor, nós somos criteriosos, nós somos muito apressados em julgar, em condenar as pessoas. Nós vemos nas Escrituras uma ilustração com relação a isso, na época de Jesus, da mulher adúltera, lá em João capítulo 8. Lá diz no texto que uma mulher é flagrada em adultério, e a atitude daquelas pessoas era de apedrejar aquela mulher. Geralmente é por isso que nós dizemos que a nossa principal atitude não deve ser de atirar pedras, mas deve ser de restaurar. O que Jesus faz naquela atitude? Ele restaura, ele dá a oportunidade daquela mulher se arrepender de seus pecados, e ele não atira pedra, ele não condena ela, Uma das falas de Jesus é que eu não te condeno, e ele dá a oportunidade que ela se arrependa dos seus pecados, ainda que o texto não nos diga que ela se arrependeu, O texto não diz que aquela mulher se arrependeu. Então nós somos muito apressados em condenar, em atirar pedras, em julgar as pessoas, ao invés de demonstrar a nossa misericórdia, a nossa compaixão, de nos assemelharmos a Jesus nessa atitude, de demonstrar misericórdia para com as pessoas, de oferecer a mão para que as pessoas se levantem. Muitas vezes, ao invés de nós levantarmos as pessoas, nós somos apressados em derrubar, em piorar a situação daquela pessoa. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja precisa ser um lugar de restauração e não de condenação. A igreja precisa ser um lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. Por isso nós precisamos entender, o pecado ainda é realidade na vida do crente, por mais que o crente batalhe e lute contra o pecado. E quando nós apanharmos alguém em pecado, qual deve ser a nossa principal atitude, ou a primeira atitude? A nossa primeira atitude deve ser de orar, de interceder para que aquela pessoa encontre a ocasião para o arrependimento. A Bíblia vai falar de outras atitudes que nós devemos tomar. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 18, versículo 11, nós vamos ver o Senhor Jesus falar sobre a admoestação daquele que está faltoso, que nós devemos chegar-nos àquela pessoa e admoestar ela para que ela se arrependa. Mas não antes que nós oremos por essa pessoa. Podemos dizer que o que João está colocando diante de nós aqui é a primeira atitude quando nós encontramos alguém em falta, em falha, é de orarmos e interceder por ela. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de intercessão, de pessoas que intercederam por irmãos que estavam em pecado. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 23, nós temos a atitude de Samuel, quando ele ora pelo povo. Vocês se lembram que o povo havia pedido um rei para eles, e aquilo era uma atitude de desprezo para com o próprio Deus, que era rei sobre o povo. E o povo então, quando Samuel fala com eles com relação a esse pecado de desprezar a Deus, que eles estavam desprezando a Deus e não Samuel, o povo então pede a Samuel que rogue a Deus por eles. E Samuel então responde da seguinte forma: quando o povo caído, Samuel responde da seguinte forma: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Há também a atitude de Moisés.
quando Israel pecou, quando Israel transgrediu, provocou Deus a ira, e Deus decidia, ou estava decidido consumir o povo, destruir aquele povo. Lá em Êxodo 32, Moisés então ele roga a Deus pelo povo, e Deus então dá oportunidade ao arrependimento daquele povo. Ele também ora por sua irmã Miriam, que havia pecado contra o Senhor, e foi igualmente atendido. Nós vemos a atitude de Jó, que intercedeu por seus amigos, que haviam falado erradamente coisas contra Deus, e o Senhor os perdoou, lá em Jó 32. Então, o que João está colocando diante de nós aqui é que nós não sejamos apressados em condenar as pessoas, em julgar as pessoas, em julgar e condenar os pecados das pessoas, mas que nós tenhamos a atitude de interceder por elas, para que elas encontrem ocasião para o arrependimento. O que João responde aqui que acontece quando nós fazemos isso, quando nós intercedemos pelas pessoas? Ele diz o seguinte: Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Isto é, Deus restaurará espiritualmente o irmão caído, reavivando a sua fé e a sua alegria da salvação. João não está falando aqui da perda da salvação, mas ele está falando de uma restauração. Nós sabemos que o pecado ele interrompe a alegria da nossa salvação, de maneira que aquele que peca, muitas das vezes, aquele que peca fica prostrado, ele fica desanimado, ele perde o vigor, a alegria da salvação. E o que João está nos ensinando? A nossa atitude não é de condenar e de piorar a situação, a nossa atitude é de interceder por ele. E quando nós fazemos assim, Deus oferece, porque é da vontade de Deus, é uma oração eficaz, porque não é da vontade de Deus que ninguém permaneça no pecado, de que ninguém viva de maneira amargurada por causa do pecado, mas é do desejo de Deus, ou da vontade de Deus, que nós tenhamos certeza da nossa salvação e vivamos alegremente por causa dela. Quando nós oramos dessa forma, essa oração é uma oração eficaz, de maneira que Deus responde e atende essa oração. Deus restaura espiritualmente o irmão caído. Deus dá oportunidade para aquele irmão, para que ele se arrependa dos seus pecados. Isso não significa que o pecado não conduz à morte, né? Nesse sentido. Mas é que a morte, como penalidade por os nossos pecados, principalmente na vida do cristão, ela já foi paga. Jesus, morrendo na cruz, já pagou a penalidade dos nossos pecados, ele já morreu no nosso lugar. Por isso, como filhos de Deus, uma vez que nós nos arrependemos, e a oração é justamente para isso, para que o cristão tenha ocasião para o arrependimento. Quando nós oramos e o cristão se arrepende, os nossos pecados foram purificados por Jesus na cruz. Os nossos pecados já foram pagos, de maneira que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados. Foi isso que João também ensinou lá no capítulo 1, versículo 9. Ele diz lá no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a igreja é um lugar de restauração. A igreja não é lugar de gente perfeita, né? Conta-se uma história de dois amigos, um cristão e um não cristão, que começaram uma amizade, e que essa amizade deu ocasião para que o amigo visitasse a igreja, e ele foi algumas vezes. De repente ele parou de ir na igreja, e o amigo foi perguntar para ele: olha, o que aconteceu, Jim? Que você não está indo mais na igreja? Ele falou: olha, eu não me sinto bem na igreja por causa das minhas atitudes, eu ainda não consigo viver somente para Cristo, né? E esses dois homens eram vendedores de carro, e o amigo então decidiu ilustrar a natureza da igreja para esse amigo. Ele diz o seguinte: olha, nós trabalhamos aqui nessa loja, e há aqui um local para a exposição dos carros, é chamado de showroom, a sala de exposição. Os carros que estão bons estão expostos aqui, mas há lá no fundo uma sala de manutenção, um lugar onde é dada a manutenção dos carros. Antes deles virem para cá, eles têm que passar para lá. E se eu disser para você que eu tenho um carro que precisa de manutenção, mas que está muito difícil eu levar ele na oficina, o que você me diria? E ele diz: olha, isso é uma loucura, né? Porque todo carro que precisa de manutenção tem que ir para a oficina. E ele falou assim: assim também é a nossa vida. A igreja não é o lugar de exposição.
não é o showroom, mas a igreja é o lugar de manutenção. É onde Deus está trabalhando, moldando a nossa vida. E tem muita gente que pensa na igreja como um local perfeito, de gente perfeita. E não é. A igreja é um lugar de gente pecador, de pessoas que ainda pecam, mas que estão sendo o quê? Trabalhadas e moldadas por Deus. Claro que o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Nós estamos sendo trabalhados para sermos como Cristo, mas ainda não o atingiremos nessa vida. Por isso nós devemos olhar para a igreja com seriedade, não como um lugar de perfeição, de pessoas perfeitas, mas como um lugar onde as pessoas estão sendo trabalhadas, moldadas, o lugar de conserto, onde nós estamos sendo consertados por Deus, moldados por Deus para sermos a imagem do Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós encontrarmos alguém em falha, alguém em falta na igreja, nós não temos que ter a atitude de lançar pedras, de apontar o dedo, de falar mal daquelas pessoas, ou até de pensar. Muitas vezes a gente não fala, mas no nosso próprio coração a gente pensa mal daquela pessoa. Mas a igreja é um lugar de restauração, nós somos instrumentos de Deus para a restauração daquelas pessoas. A nossa oração, ela se torna eficaz. Quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações, e Ele oferece àquela pessoa uma ocasião para a restauração, o arrependimento. Então, nós como igreja, não sejamos criteriosos em julgar as pessoas, em apontar o dedo, em atirar pedra, mas que a nossa atitude para com os irmãos faltosos seja de orar, interceder por eles, e quando precisar, até admoestar esses irmãos, porque a Bíblia também ensina lá no capítulo 18 de Mateus. Porém, essa oração ela é eficaz porque ela é uma oração feita segundo a vontade de Deus, é do desejo de Deus, é da vontade de Deus, que os irmãos que caíram sejam restaurados. Por isso essa oração se torna eficaz. Mas João vai falar de uma oração que não vai ser atendida por Deus. Ele fala de uma oração, de um pecado para a morte, de maneira que ele diz, olha, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Parece ser assustador o que João está dizendo aqui, mas nós devemos levar em seriedade, vindo de quem está vindo. João é conhecido como o apóstolo do amor. Por isso nós devemos levar em muita consideração o que ele está dizendo aqui, porque João, em todos os seus ensinamentos, aquilo que ele mais fala é acerca do amor. Como que João então está falando que nós não devemos rogar por algumas pessoas? O que é esse pecado para a morte? É a pergunta que geralmente a gente faz. Esse é um texto de diversas interpretações. Eu trouxe duas interpretações, eu escolhi uma que eu acho mais viável, porque quando nós interpretamos a Bíblia, nós temos que levar em consideração o contexto em que ela foi escrita. Eu vou trazer as duas e vou falar qual que é a minha preferida. A primeira interpretação é que alguns têm entendido aqui que João está se referindo à morte física. Por quê? No Antigo Testamento, alguns pecados que eram punidos com a morte física, com a pena de morte, a pena capital. E quando acontecia essas situações no Antigo Testamento, não adiantava orar por essas pessoas que haviam cometido esses pecados, porque eles seriam punidos. Há no Novo Testamento também algumas ocasiões em que Deus pune com a morte física alguns pecados de pessoas que haviam transgredido a lei de Deus. Nós vemos essa realidade com relação a esse pecado punido com a morte da parte de Deus em Atos 5, Ananias e Safira, quando eles mentem ao Espírito Santo e quando eles mentem a Deus lá diz que eles são mortos justamente por causa dessa atitude. E nós temos o texto dos irmãos de Corinto, que estavam participando da ceia de maneira errada, e eles também, lá diz que eles também alguns haviam dormido, O texto diz que muitos haviam dormido justamente por causa do pecado. Justamente por causa desse tipo de interpretação aqui, que eu não considero a mais correta, há na igreja romana uma distinção entre pecados veniais e pecados mortais. Sabe quando a gente fala sobre os 7 pecados capitais ou 7 pecados mortais lá? É justamente baseado nessa distinção entre aquilo que é pecado venial, que é passível de perdão, entre aqueles pecados que são pecados mortais que deveriam ser punidos justamente com a morte física, ou que são punidos justamente com a morte física.
O que nós olhamos para a Escritura é que esse tipo de classificação é totalmente arbitrário. E não há nenhum apoio, nenhum respaldo nas Escrituras. As Escrituras não fazem distinção entre pecado. Pecado é pecado nas Escrituras. Qualquer coisa que transgride a lei de Deus é ofensiva a Deus, né? E gera morte. E eu falei, na vida do cristão, só não acarreta na morte eterna, justamente por causa de Cristo, porque Ele pagou a penalidade dos nossos pecados, nos concedendo vida espiritual, como também vida eterna. Há uma segunda interpretação. A primeira é da morte física. Eu descartei. Está descartado. E a segunda interpretação é que João está se referindo aqui à apostasia. O que é apostasia? Vamos falar um pouco sobre isso. Os irmãos estão lembrados que eu estou falando que João, além de garantir a fé, a certeza da salvação dos irmãos, ele está combatendo uma heresia que havia se levantado na igreja naquele tempo. Essa heresia era chamada de gnosticismo. O que pregava o gnosticismo? Essa doutrina, ou esta heresia, essa falsa verdade, ela se levantava contra a realidade de que Cristo era divino humano. Eles diziam que Cristo não poderia ter se encarnado, não poderia ter assumido a forma humana, uma vez que eles pensavam segundo o dualismo grego. Eles pensavam que a natureza ou a carne era pecaminosa e o Espírito era santo. E eles diziam, sendo a carne pecaminosa, o Filho de Deus não poderia ter assumido a natureza humana. João vai dizer que todos esses que ensinavam dessa forma eram anticristos e não estavam dizendo a verdade. Além de dizerem também que Jesus não tinha um corpo humano tangível, né? Um corpo humano real, mas era um corpo de fantasma, né? Era um espírito. E eles diziam então que Jesus não tinha um corpo humano real. Então, o que João vai falar acerca desses irmãos? Lá no capítulo 2, versículo 19, 2,19, João declara que esses pseudos profetas haviam saído da igreja. Ele diz o seguinte, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que João está colocando aqui? Apostasia significa abandonar a doutrina apostólica que eles tinham ouvido e recebido e seguir um ensinamento dos falsos mestres, que negavam a encarnação e a divindade de Jesus. Eles diziam que Cristo também só havia descido sobre Jesus na ocasião do batismo e havia se retirado dele na ocasião da morte. Então, o homem que morreu na cruz não foi o Cristo, porque o Cristo havia se retirado de Jesus na ocasião da morte de Jesus. Então, eles negavam tanto a encarnação quanto a divindade de Jesus. E João disse que isso era apostasia, que eles haviam estado na igreja, eles haviam abraçado a fé, participado da ceia, né? Eles haviam usufruído e ouvido acerca da palavra de Deus, acerca da verdade sobre Cristo, mas, no entanto, eles haviam desprezado aquela mensagem. Eles receberam a princípio e depois negaram tudo aquilo que eles haviam abraçado acerca de Cristo. E João coloca isso como sendo a apostasia. Por isso que essa interpretação, ela é a mais lógica, porque ela está inserida dentro do contexto daquilo que João está dizendo. Portanto, a apostasia trata-se de um pecado doutrinário, a negação de quem era Jesus, a negação da divindade, da encarnação de Cristo. Então, negar a Cristo é um pecado que é imperdoável, justamente porque a salvação vem por meio de Cristo. Vocês se lembram daquilo que nós falamos a semana passada, a respeito da salvação? Versículo 14, versículo 11, diz o seguinte, versículo 5:11, e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e ele vai dizer, e a vida está no seu Filho. Versículo 12, quem tem o Filho, tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por que esse pecado, então, é um pecado que ele é para a morte? Porque é justamente negar a pessoa de Cristo. Tal pecado era para a morte porque a sua própria natureza, que é a rejeição final e decidida de Cristo,
aquele que é o único meio para a salvação, né? Se Cristo é o único meio para a salvação e aquele que rejeita, né, de maneira decidida a Cristo, está rejeitando a salvação, ou está fechando as portas para a realidade da salvação. Então não haveria a mínima possibilidade que uma pessoa que rejeita a Cristo seja salva. Justamente por isso ele é um pecado para morte. Nós nos lembramos que há um pecado similar, narrado por Cristo, ou falado por Cristo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 32, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês se lembram que Jesus havia feito alguns milagres, e aquelas pessoas, os escribas e fariseus, haviam dito que ele fazia aqueles milagres pelo poder de Beelzebu, e Jesus então declara que aquele era um pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não havia perdão nem aqui nesse mundo, nem no mundo vindouro. Por quê? Qual que é o ministério do Espírito Santo? Eu falei para os irmãos que o ministério do Espírito Santo é a exaltação de Cristo, de maneira que negar a obra de Cristo é blasfemar contra o Espírito Santo. O que João está dizendo aqui é algo similar. Aquele que nega o Filho está negando a única possibilidade de salvação, uma vez que a salvação nos é dada por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É impossível alguém ser salvo à parte de Cristo. Então, a semelhança dos falsos mestres, que haviam abandonado a igreja, haviam sido membros da igreja, havia saído delas, João está dizendo aqui que aqueles que abraçam doutrinas erradas, heresias, né, incorrem nesse pecado de apostasia, de negação daquilo que havia aprendido acerca de Cristo. Gente, sabe, o João não está proibindo que nós oremos por essas pessoas. Ele não está proibindo. O que ele está dizendo é que não adianta que a gente ore por elas. É algo que não surtirá efeito, não terá eficácia. Alguém que entrou na igreja, abraçou a fé, creu, participou da igreja e depois é seduzido, é levado por outro vento de doutrina, é levado para outra coisa que não é a verdade, para outra doutrina que é totalmente contrária àquela que ele havia abraçado. E João está dizendo, olha, aquela pessoa é impossível que ela se arrependa, é impossível que ela volte atrás na sua decisão. O que nós temos aqui é algo semelhante àquilo que nos é dito lá em Hebreus capítulo 6, ou capítulo 10, né? Porque eles estão pisando sobre a obra de Cristo. Então, o que João está dizendo é que tal pecado era para a morte por sua própria natureza, que é a rejeição final e decidida daquele que é o único que pode salvar, Jesus. Certo? Outra coisa que nós precisamos olhar para o texto é que quando João fala a respeito do pecado para a morte, ele não chama a pessoa, ou aquele que peca para a morte, de irmão. Olhem comigo aí, versículo 16, o que ele diz, olha: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. E ele vai dizer o seguinte: há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Então o que ele está dizendo? Olha, a pessoa que abandonou aquela fé, esteve na igreja, abandonou a fé, negou tudo aquilo que havia primariamente abraçado, é uma pessoa que nunca foi salva. Ele não pode ser nem considerado irmão, porque agora ele está rejeitando aquilo que ele havia dito crer. E João está dizendo, não adianta que nós oremos por tal pessoa. Nós vemos algo muito semelhante quando Jeremias é levantado por Deus para orar pelo povo. Deus já havia decidido punir o povo de Israel, né? E Jeremias é levantado somente para anunciar a punição de Deus sobre Israel. E por diversas vezes nós vemos Jeremias tentar interceder diante de Deus pelo povo, e não é permitido por Deus, ou ele diz, olha, não adianta você orar, porque já está decidido a punição do povo. A mesma coisa é o que João está dizendo aqui, olha, essas pessoas já fecharam a porta da salvação, porque negaram a Cristo. Não há possibilidade de arrependimento para elas, porque elas já
elas estão negando aquilo que elas haviam abraçado. Então não adianta mais nós orarmos por essas pessoas. Posso até orar, João não está proibindo, mas o que ele está dizendo é que não terá eficácia esta oração. E João termina então o texto dizendo o seguinte, versículo 17: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que João está tentando nos falar aqui? Ele está repetindo, né? Uma das coisas que João está preocupado aqui é que os irmãos entendessem mal o que ele está ensinando. Uma das coisas também que o gnosticismo ensinava é que uma vez que o pecado é cometido no corpo, mas a alma é pura, aquilo que eu faço com o corpo não altera a situação da minha alma. E eles diziam, então pode pecar, né? Porque aquilo que eu faço com o corpo não alterará a situação da alma. Eles ensinavam isso. E João estava preocupado que as pessoas estivessem pensando que ele também está dando ocasião para o pecado. E ele então reforça aquilo que ele já havia dito. O pecado aqui ele diz que é uma injustiça, né? Ele vai, olha, versículo 17, toda injustiça é pecado. Ele já havia falado que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E agora ele está dizendo que o pecado é injustiça. O que ele está afirmando para os irmãos? Que todo pecado afronta a Deus, entristece a Deus, né? É uma injustiça praticada contra Deus, de maneira que o crente não vive mesmo na prática do pecado, ele não tem prazer no pecado, ele não é dominado pelo pecado, ainda que ele peque, né, ele busca ocasião de arrependimento, ele se achega diante de Deus, e ele pede a Deus perdão por seus pecados. João está preocupado de que os irmãos entendessem mal o seu ensino e vivessem de maneira dissoluta. Então ele reafirma, olha, todo pecado, toda injustiça é pecado, de maneira que quando nós pecamos, nós afrontamos a Deus, nós entristecemos a Deus, e nós devemos não viver no pecado, mas viver uma vida de santidade. E ele então reafirma isso. Outra coisa que está na preocupação, ou na mente de João aqui, é de que os irmãos também se sentissem desanimados, né? De que eles pensassem não haver então restauração, não haver ocasião para o arrependimento. E João então repete, olha, há pecados que não são para a morte. Então, quando nós pecamos, há ocasião para o arrependimento. Deus nos oferta, né, o perdão quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então ele está reafirmando para os irmãos que se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto a Deus, alguém que intercede por nós, alguém que pagou pelos nossos pecados. Eu falei para os irmãos que a ideia de advogado ali, quando João fala ali no capítulo 2, é de Jesus estar lá no tribunal de Deus, e quando nós pecamos, ele aponta para nós e diz, olha, foi por eles que eu paguei, foi por eles que eu morri, foi por eles que eu entreguei a minha vida, foi em favor deles que eu me entreguei na cruz, em favor do pecado deles. Então é esta a atitude de João. Primeiro, ele não quer que nós sejamos negligentes, né, com nossa relação com a santidade. Nós precisamos sim viver uma vida de santidade, porque a santidade é resultado da salvação. Aquele que tem certeza da salvação, ele tem a certeza da salvação baseado na sua própria vida. Ele olha para a sua própria vida, porque Jesus havia dito que a gente conhece uma árvore pelo fruto. Um dos frutos da salvação, ou uma das evidências da salvação, é a própria santidade. Nós passamos a abominar o pecado, a odiar o pecado, assim como Deus odeia. E nós passamos a querer agradar o coração de Deus. O pecado não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. E nós passamos a viver em obediência. Se o pecado é a transgressão da lei, a vida em obediência logo agrada o coração de Deus. De maneira que o cristão, então, ele vive uma vida de obediência. E João, então, ele reafirma aos irmãos essas duas coisas. Primeiro, o pecado não é algo que deve ser tratado de maneira banal. E nós também não devemos viver aterrorizados por causa do pecado. Porque Deus nos oferece perdão por meio de Cristo Jesus. Deus nos oferece restauração. Ele nos dá oportunidade de nos achegarmos diante dEle e nos arrependermos. Vocês se lembram do que Isaías diz lá em Isaías capítulo 1, 18? Né? Nós podemos estar manchados pelo pecado, que Deus nos limpa e nos torna mais alvos do que a neve. E eu queria terminar fazendo duas aplicações. Primeira aplicação: nós não devemos limitar jamais as nossas orações às nossas necessidades pessoais, ainda que seja algo lícito.
Eu preciso orar para a minha vida, mas eu preciso também lembrar dos irmãos. Como irmãos no Senhor, nós precisamos exercer a responsabilidade em conjunta de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros, de rogar a Deus que ofereça ao irmão faltoso ocasião do arrependimento, especialmente diante da constatação de que ele está em falta. E a pergunta que eu faço para você: qual tem sido a sua atitude diante do irmão faltoso? Atirar pedras, apontar o dedo, criticar, mesmo que seja de maneira para si mesmo? Ou você tem orado em favor do irmão faltoso? Segunda aplicação: estejamos preparados e nos mantenhamos firmes no caminho da verdade. Aquilo que nós temos aprendido a respeito do ensino apostólico é aquilo que nós devemos nos apegar. Judas vai dizer que nós devemos batalhar pela fé que nos foi entregue, nós devemos lutar por ela, nos agarrar a ela. Nós não devemos nos desviar do caminho da verdade, nem da verdade. Por quê? A apostasia é um dos sinais dos fins dos tempos. A apostasia é um dos sinais escatológicos da volta, da iminente volta de Cristo. Então, nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos manter firmes, uma vez que a apostasia já está presente na igreja desde os tempos apostólicos. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos do retorno de Cristo, onde Ele virá para buscar os seus, para oferecer aquela vida em plenitude, essa vida eterna, o desfrute dessa vida eterna em plenitude, mas na onde Ele também virá no caráter de juiz, para julgar aqueles que o negaram, para julgar e condenar aqueles que desprezaram a salvação que é oferecida por Deus por meio deles. Então, nós precisamos, primeiramente, orar para que as pessoas alcancem o arrependimento, e em segundo lugar, estarmos preparados e nos agarrarmos e nos apegarmos à verdade, uma vez que o tempo se aproxima. Nós sabemos que o retorno de Cristo está próximo. Uma das coisas que Jesus disse a respeito da sua volta é que ela não tem dia marcado, mas nós deveríamos estar atentos aos sinais. Assim como nós olhamos para o céu e sabemos que vai chover, baseado naquilo que os sinais que aparecem no céu, quando ele escurece, Jesus disse: olha, assim também vocês estejam atentos aos sinais, porque haverá sinais que antecederão a volta de Cristo, e um deles é a apostasia. Que os irmãos possam estar atentos a isso. Nós devemos orar pelos irmãos faltosos. Há uma ocasião que a nossa oração não terá eficácia nenhuma, posso até orar, mas aquele que abandonou, aquele que apostatou, aquele que tendo abraçado a fé, agora nega esta fé e segue após outra heresia, outra doutrina, esse não adianta que nós oremos por ele, e que nós saibamos que por meio de Cristo os nossos pecados são perdoados. Há pecados que não são para a morte, justamente porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. Eu falei aqui a semana passada que Ele pagou pelos pecados que eu cometi no passado, que eu cometo no presente e que eu ainda cometerei. O sacrifício de Cristo tem valor eterno, de maneira que eu posso ter certeza da minha salvação, quando a minha salvação está alicerçada por meio da fé em Cristo Jesus. Se eu tenho filho, eu tenho a vida. Aquele, todavia, que não tem o filho, não tem a vida. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra, porque ela nos adverte quanto à realidade, ó Deus, da apostasia. Que nós, ó Deus, estejamos alicerçados, que nós abracemos a verdade, que nós nos apeguemos a esta verdade, de maneira, ó Deus, que estando alicerçados na verdade, e a verdade é Cristo, nós sabemos que nós temos a vida eterna, ó Deus. Por meio de Cristo, nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação não está apoiada sobre as nossas próprias obras, que são, muitas das vezes, falhas. Nós falhamos, ó Deus, por isso a nossa salvação, a nossa certeza da salvação nunca poderia ser baseada em nós mesmos, mas quando nós colocamos a nossa certeza da salvação baseada na obra de Cristo, nós podemos ter certeza da salvação, porque a Bíblia diz que Ele não pecou, que Ele não falhou, e sendo santo até o fim, Ele se entregou pagando a penalidade do nosso pecado, de maneira que
o que Ele nos oferece agora não é morte, mas é vida, e vida em abundância, ó Deus. Que nós nos apegamos a Ele, porque a palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida. Aquele que todavia não tem o Filho não tem a vida, ó Deus. Que o Senhor, cada dia mais, ó Deus, conforte o nosso coração, nos coloca tranquilidade, certeza e segurança acerca da nossa fé, porque ela é depositada naquele que é o caminho, a verdade e a vida. O único, ó Deus, que nos conduz a uma comunhão perfeita com o Senhor. Esta é a nossa oração no nome dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.